Vamos pegar as nossas Bíblias e abrir em Efésios capítulo 2. Peguem suas Bíblias. Não vai dar para ela, Vini, é para você. Deixa aqui a sua. Ah, tá. Ô, Vini, os pais dela estão lá, mano, espera. Efésios capítulo 2, versículos 1 a 10. 에베소서 2장 1절서부터 10절까지. Por favor. Efésios 2, chapter 2, verses 1 to 10. Ok? Efésios capítulo 2, versículos 1 a 10. Você tem aí 3 minutos para ler em silêncio e depois vamos fazer uma meditação nesse texto nessa manhã. Tá bom? Efésios 2, 1 a 10. Efésios 2, 1 a 10. 3 minutinhos para você ler em silêncio e depois a gente faz uma meditação. A palavra nos diz assim nessa manhã: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém. Se você for pensar na sua vida e na sua história, e como você viveu até hoje, com certeza tudo que você passou é diferente do que eu passei. Com certeza o seu passado e o seu background são muito diferentes do meu. A sua família é diferente da minha. Como vocês sabem, na minha casa são 4 pessoas: meu pai, minha mãe, o meu irmão, o Mox, e eu. E na nossa casa, a minha mãe e o Mox, eles têm um dom artístico, sabe? Eles sabem fazer várias coisas com a mão. Eles têm o dom da música. Então, em casa, meu irmão e minha mãe são os artistas. Eles que nasceram com esses dons refinados, sabe? De fazer as coisas, de fazer artes, de tocar música, entender de música.
Eu e meu pai, ao contrário, a gente nasceu para ser caboclo. A gente não tem dom de música, a gente não tem dom artístico. A gente nasceu para carregar caixa. A gente nasceu para ser, cara, peão. Sabe? E essa é a minha família. E nos dias de hoje, eu acho que porque os restaurantes japoneses estão talvez na moda e todo mundo hoje conhece a comida japonesa, aqueles kim, tudo. É normal, mas na minha época, quando eu era criança, eu lembro que eu fui pro zoológico e tinha que levar a lancheira. E quando eu abri a lancheira, tinha um kimbap lá dentro. E todos os meus amigos estavam comendo pão. E eu tinha um kimbap preto lá dentro da minha lancheira. Aí eu falei, nossa, como é que eu vou comer esse kimbap preto? Que ninguém conhecia. Aí quando eu tirei da lancheira, nossa! O que é essa coisa preta? Mas isso era na minha época. A minha esposa linda que está ali, tem uma história diferente. Ela não cresceu em São Paulo, ela cresceu no interior. As minhas filhas, Bibi e Bebel, conheceram o Amazonas. Viveram lá há 5 anos. A minha filha mais nova, Annalise, nem sabe o que é o Amazonas. Não sabe o que é o calor do Amazonas. Todas têm uma história diferente. Todas têm um passado diferente. Assim como eu e você, nós temos um passado diferente. E por mais que algumas coisas sejam semelhantes, tipo a mesma escola, a mesma igreja, os mesmos amigos, o passado, a história, aquilo que a gente vive, o background, tudo isso é diferente. Cada um tem a sua própria vida, cada um viveu a sua própria vida, cada um viveu a sua própria história. Mas nós temos alguma coisa em comum. Por mais que você seja diferente de mim, por mais que a nossa diferença de idade seja de apenas 2 anos, nós temos alguma coisa em comum. Por mais que os diretores sejam um pouco mais velhos do que nós temos alguma coisa em comum. Por mais que nós tenhamos 9.8, 2.4, nós temos alguma coisa em comum. E o que é essa coisa? O adjetivo que nos liga, a característica que nos liga uns aos outros é: somos pecadores. Nascemos pecadores. E é isso que nos liga. E Paulo vai dizer hoje, na passagem de hoje, que a gente não é só pecador, mas é por causa das nossas transgressões e nossos pecados, nós estamos mortos. Essa é a nossa condição, nós estamos mortos. Nós estamos mortos. Não mortos fisicamente, mas mortos de alma. Mortos de espírito. E não só isso, mas enquanto a gente é morto, e como a gente vivendo como mortos-vivos, nós seguimos algumas ordens. Nós seguimos o padrão deste mundo. Nós seguimos o príncipe do poder do ar, que você pode traduzir, e no original isso, príncipe do ar, o ar pode ser traduzido como uma atmosfera nebulosa, ou seja, trevas. Guiados pelos príncipes das trevas, que é o mesmo que guia os que vivem na desobediência hoje. Ou seja, por causa dos nossos pecados, das nossas transgressões, estamos afastados de Deus, estamos longe de Deus. Estamos mortos por causa disso. Enquanto estamos mortos para Deus, enquanto estamos mortos longe de Deus, nós não ficamos neutros. Existe um poder atuando em nós. E quem é esse poder? É o príncipe das trevas. E quem é o príncipe das trevas? É o diabo, é Satanás. Se você ver a sua Bíblia em Romanos 6,20, vai dizer assim: enquanto vocês são escravos do pecado, estão livres da justiça. E se você parar para pensar nesse versículo, ele não faz muito sentido. Porque eu sou escravo do pecado, eu mereço a justiça. E não, eu estou livre da justiça, como a Bíblia nos diz. Mas o que Paulo quer dizer é o seguinte: enquanto eu sou escravo do pecado, eu não posso ser escravo da graça. Enquanto eu sou escravo do pecado, eu não posso ser escravo da liberdade. Não é uma coisa ou outra. As duas coisas não podem ocupar o mesmo espaço, o mesmo corpo, o mesmo coração, o mesmo homem. Ou seja, o coração do homem, a vida do homem não é um campo neutro. Não existe piques. Opa, estou salvo. Hoje eu não estou me sentindo bem, hoje eu não quero ser cristão, mas também não sou do diabo. Não existe isso. O coração do homem não é um campo neutro. Quem está atuando nele
É Deus e você está vivo em Cristo Jesus, ou é o diabo e você está morto. É simples assim. Não tem meio termo, não tem campo neutro, não tem café com leite. Não existe. E Paulo ele vai continuar nos falando, ele vai continuar nos dizendo que o nosso passado em comum, quando a gente era transgressor e quando a gente era pecador e a gente estava longe de Deus, Paulo vai dizer que isso é a nossa condição humana. Todo homem é pecador. Todo homem é pecador. Essa é a nossa condição humana. É a nossa condição. Mas sabe qual é a nossa situação? Nós não temos saída. Não temos escapatória. A gente não consegue dar um jeito no pecado. A gente não consegue se livrar da morte. A nossa condição é de pecadores. Mas a nossa situação são de pessoas que não têm saída. Eu li uma notícia e, cara, toda vez que eu leio essa notícia, eu fico com... me dá um negócio, porque eu sou meio claustrofóbico. Sabe, cara, eu não consigo ficar em lugar fechado. Só para você ver, eu fui na lua de mel, eu e minha esposa, a gente foi mergulhar no mar. E tinha que colocar máscara. Nossa, eu ficava desesperado. Eu sou claustrofóbico. Mas existe uma notícia que tinha um barco, eu não sei de todos os dados, e tinha um cozinheiro de Mali, um africano, e o barco começou a afundar. E esse cara correu para o banheiro do barco. E dentro do banheiro do barco formou um bolsão de ar desse tamanho. Estava tudo água e só tinha assim, de ar dentro do barco. E o barco afundou vários metros. E estava escuro. E não tinha saída. Ele não conseguia sair de lá. Por mais que tivesse um pouquinho de ar, ele não conseguia sair porque ele não sabia o caminho, porque estava escuro. E mesmo que ele soubesse o caminho, ele não ia aguentar, o seu fôlego não ia aguentar até ele chegar lá em cima. E ele estava preso ali, sem saída. Apesar de vivo lá dentro, estava morto. Apesar de vivo lá dentro, com um pouco de ar, esse homem não tinha saída, não tinha nada do que ele pudesse fazer para se livrar dessa situação, para sair disso. E essa é a nossa condição. E essa é a nossa condição diante do pecado e diante da morte. Você é pecador? Sim. Eu sou pecador? Sim. Somos todos pecadores? Sim. Isso a gente sempre fala, que nós somos pecadores, sim. Mas o que a gente não entende é a nossa situação de pecadores. A situação como pecadores é pior ainda. Porque por mais que a gente tenha um pouquinho de ar, a gente não consegue se livrar do pecado, a gente não consegue se livrar da morte. Não existe uma solução humana para o pecado e para a morte. Não existe uma solução que o homem pode achar e tentar fazer. Não dá. Estamos a 100 metros de profundidade no mar, no escuro, com um pequeno bolsão de ar. Não existe solução humana. Mas existe uma solução divina. Existe uma solução divina. E essa solução divina não é motivada pelo que o homem pode fazer. É por isso que não é por obras. E essa solução divina também não é motivada porque o homem dá sinais de que ele vai mudar por si só. Porque ainda estamos mortos em nossas transgressões. Mas a solução divina é motivada pela graça, pelo amor e pela misericórdia de um Deus todo-poderoso, que enviou o seu Filho, que é também todo-poderoso, grandioso, para morrer em nossos lugares, para nos salvar dessa situação, para nos tirar da condição de pecadores, para nos salvar dessa situação. E Jesus morrendo em nosso lugar, Ele nos dá vida. Paulo nos diz que quando Jesus vem, Ele nos dá vida. Não estamos mais mortos, mas estamos vivos. E não só vivos, mas a gente é levado a se assentar nas regiões celestiais. Algo que a gente nunca imaginou. Algo que a gente talvez nem saiba o que seja. Mas mais do que isso,
é experimentar a graça de Deus, não a graça momentânea, de quando a gente se converte, ou quando a gente tem a confissão de fé ou de batismo. Não uma graça momentânea, mas uma graça que a gente vai provar nas eras que hão de vir, ou seja, uma graça eterna. A morte de Cristo Jesus não te dá só a salvação. A morte de Cristo Jesus te dá a condição de ter relacionamento com Deus. Isso é a coisa mais fantástica. Ou seja, você estava morto. Você era um morto-vivo, preso no banheiro de um barco, a 100 metros de profundidade, num mar gelado e escuro, sem condições de sair de lá. Mas Deus mandou o seu Filho para te tirar dessa situação. Esse cozinheiro de malha ficou lá não sei quantos dias. E um dia ele escutou os mergulhadores batendo no casco do barco. E ele começou a bater. E as pessoas acharam ele. O mergulhador entrou dentro do barco. Iluminou. Ele estava lá dentro, respirando, vivo. Ele tirou sua máscara de ar, colocou nesse cozinheiro e os dois saíram. E é isso que Jesus fez por nós. Essa é a história da graça. E sabe, o que é o melhor de todo esse plano de salvação, de todo esse evangelho, é que a gente não precisa fazer nada. É pela fé. É pela fé, somente pela fé em Cristo Jesus. Porque a grande pergunta é, o que podemos nós, homens pecadores, caídos, oferecermos a Deus? O que podemos dar a Deus em troca da nossa salvação? Nada. A gente não pode dar nada. A gente não tem o que oferecer a Deus. Mas talvez a gente tenha uma coisa assim. Um cara chamado William Temple, ele é arcebispo, ou foi arcebispo de Canterbury. Ele disse uma frase, uma citação fantástica, ele disse assim: tudo vem de Deus, tudo vem de Deus. A minha contribuição pessoal para o plano de redenção, de salvação, é o pecado pelo qual eu preciso ser redimido. Ou seja, a minha única contribuição para Deus no seu plano de salvação não é nada do que eu posso fazer. A minha contribuição pessoal para o plano de salvação são os meus pecados. É isso que eu posso te dar, Deus. A única coisa que eu posso te oferecer são os meus pecados. Então, pessoal, é por fé e não é por obras. Aí você vai perguntar, mas Miss, não tem aquele versículo, Tiago 2,17, que nos diz que a fé sem obras é morta. E Paulo vem nos dizer que não é por obras. Tem alguma coisa errada. A Bíblia está se contradizendo, Miss. Eu queria que você pudesse respirar, ficar tranquilo. A Bíblia não está se contradizendo. Paulo e Tiago não são inimigos nem concorrentes. O que Paulo quer dizer é que a obra em si não te dá a salvação. Você não é salvo porque você faz alguma coisa, pela obra você é salvo. Mas que se você é salvo, você faz a obra. A obra não tem uma finalidade e um fim em si mesmo. Não tem. Mas a obra é consequência da salvação. Assim como é o batismo. O batismo em si não é a salvação. O batismo em si não leva à salvação. O batismo não é a causa da salvação. Mas o batismo é a consequência da salvação. Certo? A gente estudou, certo? Certo, Maria? Quais são os 2 sacramentos? Ia bombar. Ia bombar. As obras são consequências da sua salvação. E não ao contrário. Então, se a gente, nessa manhã, mas revendo o Evangelho, revendo o plano de redenção, viu que a nossa situação era a pior possível, mas que o Deus da graça, o Deus da misericórdia, vem e nos salva, e nos dá não só uma nova chance, mas diz que somos novas criaturas. Novas criaturas, não como Adão, feitos como Adão, mas realizadas em Cristo Jesus, uma nova vida, uma nova criação.
E se a gente sabe que a gente tinha que morrer, e essa era a nossa situação, não tinha escapatória, mas Deus mandou o seu Filho unigênito para morrer, para nos salvar do banheiro do barco. Isso é graça, isso é amor, e que nos pede apenas fé para crer nessa obra. A Bíblia continua dizendo que, para quê? Para realizarmos o quê? Boas obras, que Deus preparou antes para que a gente praticasse. E se a gente sabe de toda essa história, a grande pergunta é, por que cargas d'água a gente não pratica boas obras? Porque parece que a gente não sai do mesmo lugar, e parece que a gente vive estancado, estagnado no mesmo lugar. Porque por mais que a gente saiba que Deus é amoroso, bondoso, e a gente é pecador, a gente não consegue avançar na nossa vida espiritual e na nossa vida cristã. Por que cargas d'água a gente sempre acaba voltando para o mesmo lugar? E sempre de tanto bater e voltar, a gente fica com dúvida na cabeça. Será que eu sou salvo? Será que eu sou redimido, regenerado? A questão, a grande coisa é por que a história do Evangelho, toda essa história maravilhosa, perdeu a graça para nós. Não tem mais graça. É só uma história chata que a gente ouviu milhões e milhares de vezes. Para a gente o Evangelho não tem mais graça. Perdeu o seu valor, perdeu o sentido. Sabe por quê? Porque constantemente nós nos lembramos da nossa situação passada. A gente lembra que a gente era pecador. A gente lembra da nossa condição de pecador. Mas a gente sempre se esquece da nossa situação. Qual era a nossa situação? Perdeu a graça porque a gente esquece do nosso passado. Perdeu a graça porque a gente olha para o passado e diz, eu fui pecador, agora Deus tem que me abençoar e Deus tem que dar. A gente age como se Deus tivesse que nos dar as coisas. Que a salvação fosse uma obrigação de Deus. Que Deus fosse obrigado a nos abençoar. Que tudo que somos e temos é porque nós merecemos. E pior, a gente continua pedindo coisas e coisas para Deus. Assim como se a gente merecesse. É porque o Evangelho e a graça perderam a graça para nós. Não tem mais sentido. E por que não tem mais sentido? Porque esquecemos o nosso passado. Não como pecadores, mas da consequência do pecado, que não tínhamos salvação. Não tínhamos saída. Como é que é a cruz? Como a obra de Jesus na cruz volta a ter poder em nossas vidas? Como é que ela pode ser relevante em nossas vidas de novo? Como é que a graça pode se tornar graça de novo? E com essa graça, como é que, tendo a graça colocada de volta no seu lugar, a obra de Cristo colocada de volta no seu lugar, a gente pode realizar as boas obras? Como a gente faz isso? Simples e fácil. Lembrando do nosso passado. Lembrando da nossa condição de pecadores e da nossa situação de mortos que não tinham saída. E quando isso nos atinge, a gente entende quão grandiosa foi a obra de Cristo Jesus na cruz. Quando o nosso passado nos atinge, Ele não nos condena. Quando o nosso passado em Cristo Jesus nos atinge, Ele não nos condena. Mas Ele aponta para a graça de Deus. Mas se por um outro lado eu esqueço do meu passado, eu esqueço daquilo que eu era, e qual era a minha situação, o meu passado me condena. Meu passado me condena. Porque eu deixo Deus de lado. A graça perdeu a graça. E nos dias de hoje, pessoal, a graça não só perdeu a graça, mas a graça foi feito da graça algo barato. A gente acha que graça é que Deus tem que nos dar tudo, que a gente merece tudo, e que tudo é permitido. Isso não é graça. Isso não é graça. Bonhoeffer, um teólogo alemão que morreu, fazendo um plano para matar Hitler. Ele morreu. Ele escreveu um livro fantástico chamado Discipulado. Você tem que ler esse livro. Ele vai falar da graça barata. Isso não é graça, porque a graça tem um preço. A graça exige um sacrifício. Você esqueceu da história da sua salvação? Você esqueceu do Evangelho? O Evangelho não tem mais graça para você? Pois bem,
Você esqueceu do seu passado. E o teu passado te condena. Por outro lado, quando a gente para e pensa, quando o Espírito de Deus fala aos nossos corações e nos mostra a real situação do que merecíamos e aonde estávamos, e a gente vê que Deus agiu, e a gente vê e percebe que a graça é gigantesca, que só isso é motivo de louvor e adoração e agradecimento eternos a Deus. Você que não tinha saída, hoje pode se assentar nas regiões celestiais. Você que era morto, hoje tem vida eterna. Você que a sua situação era horrível, escura e sem saída, foi te dado um caminho chamado Jesus Cristo, para que você pudesse trilhar e não sobreviver, mas trilhar e viver eternamente. Não se esqueçam nunca, sim, da cruz, da obra de Jesus naquela cruz, por nossas vidas, por você. Mas nunca se esqueça do seu passado. Nunca se esqueça da sua condição de pecador e de perdido e sem saída. Porque é isso que vai manter a sua graça. É isso que vai manter a graça da cruz na sua vida. É por isso que mais uma vez eu queria desafiar vocês do time de Deus a não só ir para a cruz, porque ir para a cruz é fácil talvez, mas é lembrar por que Jesus foi para a cruz. O porquê. Não é porque você era pecador, não é só isso, mas é porque você estava no banheiro de um barco e não tinha saída, e Ele teve que ir lá te resgatar. Isso é graça. A gente precisa cair em si, que nem fala em Lucas 15, filho pródigo, que quando ele está lá no lamaçal, junto aos porcos, ele cai em si, porque ele viveu a sua vida inteira achando que merecia as riquezas, achando que merecia a herança do pai, e ele vai lá e pede para o pai toda a sua herança, pede a sua parte da herança e ele gasta tudo, e quando ele está lá no chiqueiro com os porcos, faminto, sujo, imundo, é que ele cai em si e diz, opa, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá tem comida, mas eu não vou voltar como um filho, eu vou voltar como empregado. E a graça não está porque o pai o aceita como empregado. A graça está porque o pai o aceita como filho. Filho. E o pai não diz, vá tomar um banho, vá se lavar. Mas o pai diz, coloquem agora um anel em seu dedo, sandálias em seus pés, uma capa. Porque meu filho estava morto e agora está vivo. Precisamos cair em si. Aonde nós caímos em si? No bem bom, não. Caímos em si enquanto estamos na lama. Tem que voltar lá atrás e recontar a sua história de graça e perdão. Time de Deus, a gente precisa avançar. A gente precisa avançar nessa vida de cristão. Não dá pra gente ir e voltar e voltar. Não dá pra gente perder a graça da cruz, a graça do plano de salvação, a graça da obra de Cristo Jesus por você. Não dá pra gente perder mais isso. Para não perder isso, a gente não pode perder a nossa história de pecador numa situação miserável. E que Deus te abençoe. E que Deus te chame. E que Deus te lembre a cada dia, do que você era, do que você é hoje, mas também do que você vai ser, por causa de Cristo Jesus.